Bom dia, gente. Tudo bom? Estamos aqui para mais uma aula de filosofia pelo CASD. É a nossa aula número 8. E essa aula ela vai ter um ritmo, uma cadência um pouquinho diferente daquilo que a gente costuma fazer. O primeiro ponto importante dessa conversa que a gente faz hoje é que essa aula ela foi montada a partir de alguns interesses um pouco mais práticos que alguns alunos sempre me manifestam lá no CASD nos momentos de plantão. Muitos deles chegam até mim, e provavelmente até com outros professores, e perguntam: como eu posso ler um texto de filosofia, de história, de sociologia? Como eu consigo dar conta do conteúdo desses textos, que muitas vezes tem algumas palavras um pouco estranhas, fora do usual, daquela linguagem cotidiana que a gente usa? Muitas vezes são textos que têm uma densidade de ideias que também torna a leitura um ato um pouco mais difícil, um pouco mais complicado do que aquelas outras leituras com as quais nós estamos acostumados no nosso dia a dia, né? Então, como essa pergunta ela é recorrente na minha história profissional, na relação que eu tenho com os meus alunos, eu decidi montar uma aula que ela vai ser ao mesmo tempo uma aula de filosofia, mas ela vai ter esse caráter de oferecer algumas orientações, algumas práticas que podem ser importantes como facilitadores, entre aspas, desse desafio que é ler e interpretar textos dessas áreas de humanas, né? História, filosofia, sociologia, geografia e outras tantas, né? Acho que vocês vão ver que essas considerações podem até ser importantes em outras disciplinas. Estou pensando em literatura principalmente. Eu acho que a partir daquilo que eu vou dizer para vocês, é possível que abram-se algumas possibilidades de conversa, de comunicação entre o campo da filosofia e o campo literário, do estudo das línguas, né? E para fazer isso daí, eu também vou dizer algumas coisas a respeito do corpo humano numa perspectiva filosófica. Como nós estamos falando da questão da memória, né, como eu leio, como eu consigo gravar, assimilar aquelas ideias que eu estou lendo, eu acho que é muito importante a gente considerar que desde o momento em que cada um de nós nasce, nós temos um corpo que ele é interessado no mundo. Desde os primeiros movimentos, desde os primeiros instantes em que todos nós passamos a existir, o nosso corpo, antes de aprendermos uma língua, antes de dizermos a primeira palavra, ele é um corpo que está interessado na vida, né? Ele se fixa na vida, ele começa um processo de desenvolvimento para se tornar alguém vivendo neste mundo. Isso é um ponto importante que eu quero que vocês retenham aí. Eu acho que o segundo aspecto que merece a nossa atenção é que, considerando esse processo de crescimento e de desenvolvimento de um bebê, pouco a pouco, à medida em que ele vai tendo a capacidade de formação de uma ideia de si, à medida em que ele vai assimilando as primeiras palavras, à medida em que ele vai conseguindo, pouco a pouco, dominar os mecanismos de uma língua, pouco a pouco ele vai encadeando algumas palavras, frases que começam a fazer sentido para as pessoas que convivem com essa criança e para ele também. À medida em que ele vai compreendendo os gestos e as falas das pessoas que estão ao redor, isso daí significa que vai se formando uma capacidade
cada vez maior de percepção de tudo aquilo que está ao redor, uma percepção de nós mesmos, e eu acho que tem um elemento importante para essa nossa conversa. Desde esses primeiros momentos de vida, o nosso corpo, ele também é capaz de formar milhares ou milhões de memórias, que tem a ver com todas as sensações que nós sentimos a partir dos cuidados que os nossos pais têm conosco, a partir de todos os sinais que estão ao redor no ambiente e que despertam os nossos sentidos, né? A audição, a visão, né? Então, cada um desses estímulos, cada um desses sinais vai produzindo, vai ativando algumas emoções nos nossos corpos, e essas emoções elas estão na base de uma série de memórias que vão se compondo mesmo antes do momento de nós dominarmos uma determinada língua, a língua do ambiente em que nós nascemos, crescemos, nos formamos. Então, o interessante de pensar essas duas coisas, um corpo interessado na vida e um corpo capaz de memórias e lembranças, são duas referências cruciais para que cada um de vocês percebam que, no fundo, nós temos muito mais intimidade com essa memória e essa lembrança do que a gente costuma imaginar. Eu acho que isso daí facilita um pouco e faz com que a gente pense que todos nós temos essa capacidade de uma memória que no início é pré-verbal, mas que depois também vai ser uma memória que pode ser acessada pela nossa consciência nos momentos em que nós desejamos ou nos momentos em que nós precisamos. Em sala de aula, numa prova, no ambiente de trabalho, nas relações pessoais, enfim, né? Se nós considerarmos isso, a gente pode chegar num terceiro aspecto que é muito importante para essa nossa aula, né? Como é o processo de leitura? O que é ler um texto ou ler o mundo, o comportamento de uma pessoa? E aqui eu gostaria que vocês imaginassem a seguinte questão, que eu coloco como uma provocação, para que cada um de vocês pense a respeito desses temas, né? O que eu chamo de um ato de ler não é simplesmente um ato mental, mas nós lemos com todo o nosso corpo. Ler é uma verdadeira ação, é um verdadeiro ato. E quando eu falo que a leitura ela é feita com todo o nosso corpo, eu quero dizer que nós lemos com esse corpo que é marcado por uma longa história formativa desde o nosso nascimento, que tem uma série de inscrições, de memórias e emoções muito importantes para definir quem nós somos. Algumas memórias boas, algumas memórias um pouco mais traumáticas, mas a ideia de que a leitura não é simplesmente um ato de razão, mas toda vez que nós lemos, de alguma maneira, algumas emoções que nos constituem, elas estão atuando, elas estão sendo acionadas por aquelas ideias que fazem parte da leitura ou pela relação que nós temos com um determinado texto. Se você tem dificuldade com o texto, provavelmente você vai começar a sentir algumas reações no seu corpo. E pode ser que a partir dessas reações, você crie alguns bloqueios, que talvez sejam até bloqueios inconscientes, em relação a essa leitura que você está fazendo. Então, se eu falo isso para vocês, estou convidando cada um a constantemente fazer uma experiência de ouvir músicas, observar quadros, ler textos, conversar com pessoas e tentar prestar atenção também naquilo que está acontecendo nos corpos de cada um do ponto de vista emocional. O que vocês estão sentindo quando vocês leem um determinado texto, né? Se a leitura, então, é um ato, e se eu leio
com o meu corpo, então talvez valha a pena fazer a leitura de determinados textos usando o corpo como uma ação importante para a interpretação daquilo ali. É justamente isso que eu vou fazer com vocês agora. O que vocês têm aqui no quadro é um poema-ensaio de uma autora chamada Anne Carson. Eu escolhi esse poema porque ele tem algumas ideias interessantes, até algumas ideias a respeito de Aristóteles, que é uma aula que nós já gravamos aqui num determinado momento anterior, né? O que eu vou fazer? Primeiro eu vou ler esse poema para vocês. Depois, pouco a pouco, eu vou começar esse trabalho de fazer a minha leitura corporal disso que está escrito aqui. Então, espero que vocês me aguardem só um instantinho. Vou ali pegar o livro em que está esse texto, volto já para fazer essa leitura para vocês. Guardem um breve instantezinho, tá bom? Estou de volta. Esse pequeno poema é um trechinho bem pequenininho desse texto aqui. A Anne Carson é uma pensadora, é uma ensaísta, uma tradutora, né? Se vocês tiverem interesse, vocês podem procurar no Google para saber mais algumas informações sobre ela. Mas eu gostaria que a gente fixasse a nossa atenção nas ideias destes versos que estão aqui. Primeiro eu vou fazer uma leitura inicial, porque é sempre importante a gente ter um contato primeiro com o texto para sentir aquilo ali, né? E a Anne, ela diz assim: as palavras estranhas simplesmente nos confundem. As palavras comuns transmitem o que já sabemos. Mas com metáforas podemos alcançar algo novo e fresco. No que consiste o frescor da metáfora? Aristóteles diz que a metáfora faz com que a mente sinta a si mesma no ato de se enganar. Ele visualiza a mente seguindo pela superfície plana da língua comum. Quando de repente a superfície se rompe ou se complica, surge o inesperado. O poema é um pouco mais longo do que isso daí, mas eu resolvi me concentrar num trecho um pouco menor para a gente ter um detalhamento maior daquilo que eu vou literalmente fazer com vocês, para que vocês visualizem e percebam o que eu quero dizer, né? Então, imagine que vocês têm esse texto, que ele está impresso nesse livro, poderia estar impresso numa apostila, como as que vocês têm, né? A ideia de ler com o corpo é o quê? A partir do momento em que vocês têm um texto que é preciso ler, que vocês têm algum tipo de interesse em relação a ele, é muito importante que nós deixemos algumas marcas nesse texto, né? Então vamos reler aos pouquinhos e fazer esse trabalho de interpretação do texto, né? Então, primeira coisa, a Anne Carson, ela cita uma ideia literal de Aristóteles, deixando entre aspas, e ela diz assim: as palavras estranhas simplesmente nos confundem. As palavras comuns transmitem o que já sabemos. Mas com metáforas podemos alcançar algo novo e fresco. Nesses 3 versos tem um conjunto de coisas que chamam a nossa atenção, né? Uma espécie de classificação de palavras. Todos nós, eu, vocês, qualquer pessoa, né, já teve a experiência de ler um determinado texto e descobrir que existem muitas palavras que nós jamais ouvimos falar na nossa vida.
E sempre que nós temos uma situação como essa, muito provavelmente, essas palavras estranhas que nos confundem, elas produzem um incômodo. Esse incômodo, dependendo da maneira como ele acontece, dependendo do tipo de emoção que marca a sua vida, o seu processo de desenvolvimento pessoal, esse incômodo ele pode ser alguma coisa que cria um obstáculo muito grande para você continuar. Pode ser que a sua atenção comece a se desviar, pode ser que você vá se dispersando pouco a pouco, né? Mas pode ser que você também tenha uma certa disposição para enfrentar essas palavras, né? Mas o interessante aqui desse primeiro verso é que ele leva a gente a pensar em todos os afetos que as palavras produzem. E cada um de vocês tem a possibilidade de tentar entender como é que você está sendo afetado por aquelas palavras. É claro que numa situação como essa, né, se você tem palavras estranhas, pode ir até um dicionário, ver os possíveis significados dela, escolher entre aqueles significados e ver qual é o que se encaixa melhor no contexto do texto que você está lendo, né? Então esse é um primeiro ponto importante. A gente pode perguntar, né, por que uma palavra estranha faz com que eu me disperse no texto, né? Por que isso acontece? É uma questão que você pode anotar assim no texto, né? O Aristóteles ele continua e diz que as palavras comuns, né, ou seja, aquelas palavras que já fazem parte do nosso repertório, da língua que nós usamos no dia a dia, das músicas que nós conhecemos, de filmes que nós já assistimos, elas são sinais de um conjunto de saberes que nós já dominamos, né? Então isso daqui significa que algumas palavras já são uma espécie de indicador daquilo que nós sabemos, daquilo que nós dominamos. Se vocês quiserem, do repertório de vida que nós temos. Acho que isso é uma coisa importante. Né, eu falei para vocês que nós lemos com o corpo inteiro, mas nós lemos com o repertório que nós temos em vida. Se esse repertório se transforma, transforma-se também a maneira como nós lemos, né? E aí vem uma coisa maravilhosa, interessante, que aparece aqui. Mas com metáforas, podemos alcançar algo novo e fresco. E aqui a gente tem um aspecto muito importante, porque quando nós falamos de metáforas, quando nós falamos de figuras de linguagem, então a gente tem uma possibilidade de pensar a filosofia conversando com a literatura, ou pensar a literatura conversando com a filosofia. Ou seja, se a gente experimenta a literatura, né, e o que é a metáfora aqui? É a gente usar uma determinada palavra com um sentido que é inesperado, com um sentido que não é comum, né? A metáfora tem isso, que é interessante, né? E aí o Aristóteles ele aproveita essa referência da metáfora, né? E a Anne Carson vai dizer para a gente o quê? No que consiste o frescor da metáfora, né? Porque esse novo e esse frescor é justamente isso, né? O ato de ler como a descoberta de coisas novas sobre os textos, mas também sobre
você mesmo e a sua própria capacidade de usar a língua, né? Então, uma espécie de mundo novo que está começando a se abrir nesse momento, né? Aristóteles diz que a metáfora faz com que a mente, a nossa capacidade de razão, né, o pensamento, sinta a si mesma no ato de se enganar. E aqui eu acho que eu vou remeter vocês para uma aula sobre Aristóteles que a gente já havia construído, né? Uma das referências importantes de Aristóteles, e aí a gente pode puxar uma setinha aqui, né? É lembrar que ele foi um filósofo muito preocupado em tentar oferecer para as pessoas um método para fazer com que elas tivessem a habilidade de distinguir dois atos muito importantes. O ato dos filósofos do ato dos sofistas. O que são os sofistas? Não sei se vocês se lembram nas nossas aulas, não sei se vocês se lembram de aulas que vocês já frequentaram aí no CASD, né? Mas o sofista é aquela pessoa que tem uma certa habilidade retórica, uma habilidade de usar as palavras, mas ao invés de usar as palavras naquela busca pela verdade que caracteriza a filosofia, ela busca, na verdade, enganar e ludibriar as pessoas. E o Aristóteles vai dizer que essa diferença entre o ato do filósofo e do sofista é uma coisa muito sutil. Se é muito sutil, né, todo o trabalho da filosofia está em oferecer para a gente condições de tentar resolver isso daqui. Então, quando a gente descobre uma palavra e a gente pensa que ela tem um significado e de repente você lê um texto de filosofia ou de literatura e você nota que ela foi usada de um outro sentido que você não esperava, você estava se enganando e descobre uma outra coisa nova, né? E aí a Anne Carson, ela continua. Ele visualiza a mente seguindo pela superfície plana da língua comum, né? E aqui acho que tem uma coisa até importante para vocês já verem como é que funciona esse mecanismo da metáfora. Porque se a gente considera essa expressão, a superfície plana da língua comum, da linguagem comum, a gente pode pensar assim: linguagem não tem superfície. Linguagem não tem superfície como essa daqui da capa, ou a superfície do chão em que eu estou me apoiando. Então, só essa construção da superfície plana já é essa metáfora, da qual a autora aqui está nos dizendo alguma coisa, né? E essa superfície da língua comum, o que que é, gente? É aquilo que nós já sabemos. A gente volta aqui. Quando de repente, e aí tem uma reviravolta, a superfície se rompe ou se complica. Surge o inesperado. Surge um espanto. Um espanto que é muito importante para o aprendizado da filosofia e de todas as ciências às quais vocês se dedicam, né? Se a gente considera isso daqui, o que que nós temos agora? Aquele texto inicial, ele ficou cheio de marcas. E esse texto passa a ser meu, do professor Chico. Se cada um de vocês deixar a sua própria marca, vocês vão ver que esse texto vai receber o jeitão de cada um de vocês. Vocês podem deixar perguntas, vocês podem deixar dúvidas, vocês podem anotar até erros, porque nessa situação aqui,
o erro e a pergunta é algo muito importante para o trabalho da filosofia. Talvez isso seja alguma coisa para a gente pensar, porque muitas vezes ou nós nos intimidamos diante de uma pergunta, ou nós ficamos envergonhados quando nós erramos. E o ponto central aqui é que tanto o erro quanto a pergunta faz parte da filosofia. Se vocês considerarem isso, se vocês arriscarem esse método ou encontrarem o seu próprio método mais ou menos nessa direção, provavelmente vocês vão encontrar um sentido e um exercício importante de memorização. E aí, para começar a encaminhar o final da nossa aula, né, eu gostaria de resgatar um verso que tem muito a ver com essa capacidade de memorizar um verbo, perdão, que é o verbo decorar, que às vezes é um verbo com um significado negativo, se a gente considerar que no fundo nós temos que interpretar essas coisas e não decorar. Mas eu quero chamar a atenção de vocês que decorar é tirar algo que está no coração. E se vocês conseguirem que aquilo que vocês estudam entre no coração, e nós estamos falando das emoções, vai ser mais fácil esse processo de memorização e de criação de lembranças, de repertórios para vocês. Acho que é isso que eu tinha para a aula de hoje. Espero que tenha feito sentido esse conteúdo para vocês. Se tiverem dúvidas, me procurem o professor ou a professora de vocês de filosofia, sociologia, lá no CASD. Obrigado por esse encontro, a gente se vê na próxima. Até mais.